Olá, eu sou Paulo Júnior, né? Essa aula aqui, no caso, né, ela vai ser um pouquinho diferente, porque ela é uma aula voltada para o meu terceiro ano, tá? Nada que impeça que os alunos que vão fazer prova do Enem assistam. Ela é de geometria analítica, porque foi o assunto que eu comecei meu terceiro ano antes da interrupção das aulas por causa da pandemia. E aí, já de primeira aula, a gente chamar de revisão, mas a ideia de falar revisão é porque eu vou fazer um pequeno apanhado do que a gente viu antes de iniciar a pandemia e assim consecutivamente, né? A interrupção das aulas para depois a gente prosseguir com aulas bem mais explicadas em relação a alguns tópicos. Caso algum tópico você assista e a revisão seja muito superficial, realmente eu acredito que isso vai acontecer, deixa nos comentários, tá? Que aí eu posso fazer um vídeo específico sobre esse assunto que você ficou mais em dúvida. Então, vamos lá. Nos primeiros conteúdos que a gente estudou, né, foi exatamente a distância entre dois pontos no plano, e que a gente conseguiu constatar, simplesmente por um teoremazinho de Pitágoras, né, que quando dois pontos estão no plano, opa, um pouquinho mais difícil fazer isso aqui do que no quadro, e esses pontos, né, têm coordenadas x1, y1, x2, y2, eu consigo, como eu falei, né, usar o teoremazinho de Pitágoras, né, e assim, como essa distância aqui é perpendicular, conseguir encontrar a distância, por exemplo, entre esse ponto de coordenada A e B, né? Faça essa diferençazinha aqui, isso é y2 menos y1, faça essa diferença aqui, né? Isso é x2 menos x1, e aí a gente constata rapidamente que a distância entre esse ponto A e B ao quadrado, né, que ela é a hipotenusa desse triângulozinho retângulo, ela é a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Bem, a gente pode tirar essa potência do lado esquerdo da igualdade, né? E escrever do outro lado, como a maioria dos livros aparece para vocês, né? Essa raiz quadrada aqui, tá bom? Então essa é a forma de calcular a distância entre dois pontos. Eu vou só basicamente fazer uma revisão, algum conteúdo ou outro, eu vou fazer mais algum comentário, mas a intenção do vídeo é mais essa, retomar, né, os conteúdos, tá? Então, outro conteúdo que a gente viu era da condição de alinhamento, né, entre três pontos no plano. Então, condição, né, para três pontos serem colineares. Tá? Então, se a gente tiver três pontos no plano cartesiano e a gente queira que esses três pontos estejam sobre a mesma reta, né? Tá? Ou determinar uma coordenada ou alguma coisa, então vou chamar isso aqui de x do A, x1, y1. Outra coordenada x2, y2. E a terceira coordenada x3, y3. Para os meus alunos de terceiro, né, sabem que em sala de aula eu demonstro cada uma dessas ideias, né? Mas aqui eu estou só fazendo um apanhado. Então, como que a gente sabe se esses três pontos são colineares? Eles são colineares se ao calcular esse determinante aqui, né? x1, y1, x2, y2, x3, y3, completa aqui com uma terceira coluna. Aí a gente tem dois casos. Se D for zero, né? Então isso quer dizer que os pontos são colineares, ou seja, estão sobre a mesma reta. Tá? Se o D for diferente de zero, a gente sabe que esses pontos não são colineares, tá? Não estão sobre a mesma reta. Aí no caso,
entende-se, né, que esses 3 pontos formam um triângulo, e a gente usa até essa ideia também para poder calcular a área de triângulo, tá bom? Então, outros 2 tópicos que foram vistos também pela gente, né, já foram vistos em sala, ponto médio de um segmento, e o baricentro, né, que eles usam basicamente a mesma ideia, baricentro de um triângulo, né, eles usam praticamente a mesma ideia, um está atrelado ao outro. Então, se você tem um segmento qualquer, né, no plano de coordenadas x1, y1, x2, y2, no quadro eu desenho bem melhor, viu? Você, para determinar o ponto médio desse segmento, né, que é o que passa, que divide esse segmento ao meio, que é o que vai garantir que AM é do mesmo, congruente, né, em tamanho AMB, tá? A gente, M simplesmente vai ser, né, a soma das coordenadas de x dividido por 2, é a média aritmética dessas coordenadas, e as coordenadas da média aritmética de y, né, aqui, né? Y1 mais y2 dividido por 2, é o ponto que vai ficar bem aqui de coordenadas, tá? Vai somar essas extremidades e dividir por 2, e vai ter coordenadas aqui, vai somar essas extremidades e dividir por 2. Praticamente atrelado a isso, nós temos a ideia também que se eu tiver 3 pontos não colineares, e no caso, se esses pontos não são colineares, eles formam, né, um triângulo, e aí eu vou dar as coordenadas desse triângulo x1, x2, x1, y1, x2, y2 e x3, y3. Se a gente quiser encontrar o baricentro desse triângulo, né, seria um pontozinho aqui no meio, né, que a gente chama de G, né? As coordenadas desse G vão ser as x dividido por 3, é a média aritmética desses valores. E a coordenada em y vai ser y1 mais y2 mais y3, né? Assim como fizemos com x dividido por 3. Meus alunos sabem que quando eu vou falar de um tópico específico eu faço todas as demonstrações, mas nesse vídeo aqui a intenção não é essa. Outro... Só... Não, mudanças aqui. Bem, aí a gente chegou numa condição bem mais, né, específica, né, que foram as equações de reta, que nós vimos somente duas, né, e aí veio a interrupção das aulas. A primeira, a equação geral, né, equação geral da reta. Aí nessa equação geral, foi falado, né, que dado 2 pontos, né, por onde uma reta passa, que para definir bem uma reta a gente só precisa de 2 pontos, né, porque dado 2 pontos, por esses dois só passa uma única reta ou infinitas coincidentes, né, x1, y1, x2, y2. A gente faz o que, né? Como essa reta tem infinitos pontos, eu chamo um terceiro ponto aqui de xy. Esse xy aqui ele não é um número conhecido. Todos esses x1, y1 que eu estou colocando são números que o problema vai te dar, tá? Então basta que a gente calcule um determinante, né, desse xy, que eu não conheço, e esses valores conhecidos aqui, né? Eu sei que, como esses pontos estão sobre a mesma reta, esse determinante tem que dar zero. É diferente de verificar se os pontos estão sobre a mesma reta. Aqui a gente tem certeza disso. E esses valores aqui, ó, vão ser todos valores conhecidos, tá? Não vão ser valores que você não sabe. O único valores desconhecidos é o x e o y. Ao calcular isso, você vai encontrar algo nesse formato. Alguém que multiplica x mais alguém que multiplica y, mais um número sem x nem y igual a zero. Então, isso aqui é o que a gente chama exatamente de equação
geral da reta, né? E aí a gente percebeu que a gente pode, né, em um determinado momento, reescrever isso como alguém que multiplica x mais alguém, tá? E esse aqui já recebe o nome de equação reduzida da reta. E aí a gente fez algumas constatações, né? Esse m aqui ele recebe o nome de coeficiente angular da reta, tem uma formulazinha para ele, né? Esse k recebe o nome de coeficiente linear, ele é exatamente o valor onde a reta corta o eixo y, né? Então, por exemplo, nessa reta aqui, bem que assim é o valorzinho de k, eu tenho certeza disso, tá? E esse m, né, ele pode ser encontrado como, né? Esse mzinho aqui, tá? Ele é nada mais nada menos que a variação do y sobre a variação do x, ou seja, y final menos y inicial, x final menos x inicial. Que isso também coincide com uma outra ideia, né? A tangente do ângulo alfa. Que ângulo alfa é esse, professor? Esse bem aqui, ó. Que é o ângulo em que a reta corta o eixo x. Então, quando a gente olha para esse formato de reta aqui, nós temos muitas informações para elas, né? A gente sabe se essa reta é crescente, se essa tangente for positiva. Se ela é decrescente, se essa tangente for negativa. Sabemos aonde ela corta o eixo y. Então, a gente não usa em geral, né, esse formato aqui, que é a equação geral da reta, a gente acaba usando mais esse também em outros estudos, né? Função afim, função polinomial do primeiro grau, a gente acaba estudando nesse formatozinho. Em física, você tem várias funções horárias que tem esse formato também, tá bom? E a gente viu também algumas condições relativas a duas retas, né? Quando, por exemplo, se eu tiver a reta R e reta S, né? Y1, eu vou separar, não. Então isso aqui é uma M1 de x mais K1, uma M2 de x mais K2, né? Então eu estou botando aqui coeficientes diferentes. Então eu sei que R vai ser paralela a S quando acontecer o quê, né? Elas tiverem o mesmo coeficiente angular e os seus coeficientes lineares forem distintos, né? Isso quer dizer que a reta vai acontecer isso com elas, né? Elas vão ter, em relação a x aqui, o mesmo ângulo, só que elas vão cortar o eixo y em pontos diferentes. Então essas retas elas vão ser paralelas, né? Não esquece que esse ângulozinho aqui é o m, né? Que é o coeficiente angular. Como é que esse m é encontrado mesmo? Variação do y sobre variação do x. E ele pode ser também visto como a tangente do ângulo em que a reta corta o eixo x. Essa reta vão ser perpendiculares, né? Se o meu M1 for exatamente o oposto inverso de M2, né? Ou seja, se o produto desses coeficientes for igual a menos 1. Aqui eu vou salientar um exemplo, né? As retas y igual 2x mais 5 e y igual menos 1 meio de x mais 10, eu sei que elas são perpendiculares. Por quê? Se eu pegar o m de uma delas e o m da outra, né? E multiplicar duas vezes menos meio, isso vai dar menos 1. Vai cancelar 2 com 2, vai sobrar menos 1. Então, essas duas retas aqui, eu tenho certeza que no plano elas são perpendiculares. E a gente também falou, né, de interseção entre duas retas, que é simplesmente igualar a equação de uma reta com a outra. E você assim vai ter a interseção. Isso se essas retas não forem paralelas, né? Porque se elas forem paralelas, elas nem têm interseção. E o último tópico que a gente falou antes da interrupção das aulas, acabou sendo, né, foi a área do triângulo, né? Ah, professor, isso aí eu já conheço, vou parar o vídeo aqui, porque a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Essa é só uma das fórmulas, tá? Então, se nós tivermos um triângulo de coordenadas, né, eles não, 3 pontos não colineares, e as coordenadas desses pontos, né, são x1, y1, x2, y2,
x3, y3. Então, quem é a área desse triângulo? Eu calculo o módulo do determinante e divido por 2. Quem é mesmo esse determinante? Eu falei agora há pouco, mas eu vou repetir. É o determinante x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Esse valor ele pode ser positivo ou negativo, tá? Muito cuidado, porque ele vai ser positivo ou negativo dependendo das condições. Então, quando você for botar na fórmula, aqui você tem que colocar o módulo do determinante, tá? Dividido por 2. Daqui, gente, a gente vai prosseguir com alguns conteúdos, né? Entre eles, outros formatos de equação de reta, ângulo entre duas retas, e esses vídeos vão ser mais demonstrados e com mais exemplos para cada um desses casos, tá bom? Esse aqui foi um vídeo introdutório, espero que a gente consiga continuar, né, nossos conteúdos que nós estávamos estudando aí em relação ao terceiro ano, e o pessoal que for fazer Enem, se quiser uma rápida revisão sobre esses conteúdos iniciais, também é um excelente vídeo. Um abraço, não deixe de curtir o vídeo, tá bom? Se inscrever no canal, agradeço.